Então, queridos irmãos e irmãs, nessa formação do compêndio do mês de outubro, nos juntamos a todos que vão se reunir conosco nessa formação e a partir dessa casa, dessa nova fundação, o convento Santa Helena do Calvário de Évora, no Portugal. E por isso que você pode perceber imagens um pouco antigas desse convento que começou na época de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, em 1565. Então, um convento que representa grande percurso de santidade das clarissas que consagraram sua vida e depois as adoradoras do Santíssimo Sacramento. Então, nossos irmãos e irmãs que começaram essa fundação há alguns dias atrás são nesse lugar de santidade e lugar de santificação para eles e de missão também. Nesse mês de outubro é o mês do Rosário, essa coroa de rosas. Rosário vem dessa palavra coroa de rosa, que coroa a cabeça da Virgem Maria. Que vai nos acompanhar durante esse momento de formação. São alguns que conhecem bem mais que eu e bem mais que nós todos, que são fervorosos dessa oração do Rosário, e outros que são um pouco distantes, ou que não conhecem. Mas o que é importante é o desejo de conhecer, o desejo de aprender, o desejo de entrar nessa escola de vida espiritual. São 6 pequenos capítulos que, se não temos tempo de desenvolver um mais para outro, em relação com o outro, vocês vão poder pensar, meditar outra passagem do compêndio que nós vamos poder desenvolver. O Rosário é uma oração que foi encorajada pelo magistério de vários papas. Sinalizei Papa Leão XIII, no século XIX, que escrevi várias cartas e documentos da Igreja sobre a questão do Rosário, mas também os santos. São Luís Maria Grignon de Montfort, que muitos de vocês conhecem, O Segredo de Maria e outros escritos dele, que relata essa oração do Rosário. São Padre Pio, que celebramos a memória há pouco tempo, e o Beato Bartolo Longo, no século XX, que morava na Itália, Pompei, e que foi, eu acho que foi o Papa João Paulo II que beatificou ele, 1841-1926, um leigo que desenvolveu essa oração. Uma oração que é contemplativa, vamos ver, e missionária, que corresponde bem à nossa comunidade, à nossa espiritualidade. Eu vou citar muitas vezes o Papa São João Paulo II, porque ele escreveu essa bela exortação apostólica, Rosarium Virginis Mariae. Então, vocês vão poder aprofundar com esse documento de 2002, toda essa teologia do Rosário. Eu acho que, nesse caso, não devemos só aprofundar a devoção, o gosto e o sentimento da fé por essa oração, mas devemos aprofundar a teologia. Por quê? Por que essa forma? Por que essa maneira de rezar? É isso que vamos tentar de aprofundar juntos. Justamente, na citação número 4, a nota número 4, se eu não me engano, o Papa João Paulo II vai dizer, na página 452 do compêndio, para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Recitar o Rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de Cristo. É uma oração realmente contemplativa, porque nos ajuda
nessa oração repetitiva, nessa oração que mantém um coração de oração, à condição que não se torne uma coisa sonolente e mecânica. Lá vamos sair do espírito da oração. Mas se guardamos esse espírito contemplativo, vamos recitar contemplando com Maria o rosto de Cristo. São 150 Ave Maria que correspondem ao número dos salmos. É engraçado, a oração dos pobres, como dizia algum santo, o rosário é a oração dos pobres. Então, é nessa ocasião de 2002 que o São João Paulo II criou um novo mistério, mistério luminoso. Os mais idosos se lembram, em 2002, quando o Papa João Paulo II fez essa pequena alteração para sublinhar os mistérios da vida pública de Cristo entre seu batismo e a paixão, que não era tão sublinhado. Mistério luminoso introduz e inclui a meditação em 5 tempos significativos: o batismo no Jordão, a autorrevelação nas bodas de Caná, o seu anúncio no reino de Deus, a sua transfiguração e a instituição da Eucaristia. 5 mistérios nesse mistério luminoso que João Paulo II sublinhou e que sublinha a dimensão cristológica dessa oração. É uma oração centrada sobre Cristo, completamente amarrada e centrada sobre Cristo. Não é só uma devoção mariana, não é só isso. Ela é centrada, ela contempla o rosto de Cristo. Primeiro, depois dessa introdução, um primeiro pequeno capítulo, essa oração contemplativa com Maria. O rosário, diz São João Paulo II, a página 453, situa-se na melhor e mais garantida tradição da contemplação cristã. E uma contemplação cristã garantida, desenvolvida no Ocidente, e oração tipicamente meditativa. Devemos meditar durante a oração que reza. E corresponde, de certo modo, à oração do coração. E deve ser uma oração do coração que é repetitiva, mas que o coração é guardado na oração. Como ele vai dizer depois, como no Oriente, a oração de Jesus, que é mantida. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, a oração repetitiva do rosário é, antes de tudo, contemplar Cristo com a Virgem Maria. Ele foi transfigurado diante deles, Mateus 17, seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. A contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável. Quem contemplou mais Jesus que a Virgem Maria? Quem foi a primeira contemplativa? Não é a cartucha, não é a semente do verbo, não é a naissance benedictina. A primeira contemplativa foi a Virgem Maria. O rosto do Filho pertence-lhe sob o título especial. Foi no seu ventre que se plasmou, recebendo dela também uma semelhança humana que evoca uma intimidade espiritual. Certamente ainda maior, a contemplação do rosto de Cristo. Ninguém se dedicou com a mesma assiduidade de Maria. Ela, como diz São Lucas, em 2 citações, que conservava essas coisas em seu coração.
Então descobrimos com a Virgem Maria o que é a verdadeira contemplação. E no último retiro da vida consagrada, descobrimos também com São João da Cruz que a verdadeira contemplação não é só rezar, não é só devoção. A verdadeira contemplação é aceitar as noites, né? As purificações passivas das noites. Aquele que aceita as purificações vai poder entrar na contemplação infusa. Mas se não aceita esse trabalho de morte pela vida, esse trabalho da cruz no interior da alma, pelas noites, nas purificações, não vai começar a entrar na contemplação. A contemplação é muito importante de bem demistificar essa realidade. Não é só uma questão de extase, de iluminação, de revelação, de visão. Hein? Não. O verdadeiro contemplativo é bem mais encarnado que isso. Hein? A Virgem Maria, justamente, que nos aprende a descobrir o que é essa verdadeira contemplação. Por sua natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo. Interessante, hein? No tempo de fundação é bom de ouvir isso. Para rezar o rosário precisa de um ritmo tranquilo, uma certa demora a pensar, que favoreça naquela que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor. Então, rezar o rosário de maneira contemplativa significa um coração que é realmente cheio de oração, que não é cheio de distração ou de superficialidade ou de coisas a cuidar, a fazer, que é recuperado o tempo inteiro pelas coisas a fazer. Não, ele é centrado sobre a atenção a Jesus. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma. E a sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus, que dizia em Mateus 6, na oração, não sejais palavrosos como os gentios, que imagina que hão de ser ouvidos graças à sua verbosidade. Não devemos se tornar uma mecânica de rezar e de falar sem coração, sem alma. Essa oração contemplativa chama a memória, no sentido bíblico, memória dos acontecimentos da salvação. Uma atitude de fé, de amor, que significa abrir a graça que Cristo nos obteve com seus mistérios de vida, morte e ressurreição. Então, como diz São João Paulo II, aprender Cristo da Virgem Maria, aprender Cristo de Maria. É uma escola permanente de vida espiritual. Configurar, aprender Cristo, configurar-se a Cristo e anunciar Cristo. Interessante. A contemplação nos envia para anunciar Ele. Segundo pequeno capítulo, o rosário é uma súplica. O Papa João Paulo II destacou duas principais intenções de oração. Devemos rezar o rosário em vista da missão com duas intenções principais. Ele dizia em 2002. Hoje se verifica ainda mais essas duas intenções. Oração pela paz, oração pelas famílias. E, ele dizia, especialmente na terra de Jesus. É engraçado, não é? Em 2002, que era bem mais tranquilo que hoje. Na terra de Jesus, tão atormentada ainda e tão querida ao coração cristão. E outra realidade, por quem devemos interceder e oferecer nosso rosário, nossa oração, nosso terço. Bom, alguns rezam o terço, eu sou mais dessa primeira parte, outros rezam o rosário, outro nível, o rosário. Interceder
pelas as famílias, que é outra realidade crítica de nossa época. Célula da sociedade cada vez mais ameaçada por forças desagregadoras a nível ideológico e prático. Então, precisa de oferecer nossas oferendas de oração por essas intenções. Deve ser também uma oração trinitária. O fundamento dessa oração do rosário é trinitário. É a bondade do Pai, a mediação do Cristo e a ação do Espírito Santo que intercede por nós, em nós. Interessante essa dimensão trinitária, como São Paulo diz, ele intercede por nós, Romanos 8, 26. O rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica. A imploração, a insistência da Mãe de Jesus, da Mãe de Deus, apoia-se na confiança de que a sua materna intercessão tudo pode no coração do Filho. Ela é omnipotente por graça, como com a expressão audaz a ser bem entendida, dizia o beato Bartolo Longo. Ela tem a certeza de ser bem entendida. Terceiro, pequeno capítulo. Na história da Igreja, quem nos recebeu de uma maneira particular essa graça do rosário é São Domingos. No século XIII, São Domingos recebeu o rosário da própria Virgem Maria. Eu pensei interessante de bem relatar tudo isso. Ele que tem como lema contemplata aliis tradere, que significa comunicar aos outros o fruto do que contemplamos. Senão, somos falso testemunho. Se não contemplamos o Filho, se não temos uma vida de oração substancial cada dia, vamos anunciar quem e o quê? Vamos anunciar si mesmo. Anunciamos, dizia São Domingos, que foi um grande evangelizador, não somente da França, mas da Europa, no século XIII. Ele começou na França o primeiro mosteiro feminino, no sul da França, a Prulho, no sul de Toulouse. Ele começou no século XIII para lutar contra a heresia catar, os catar, que era uma seita gnóstica que atraía muitas pessoas, saía as pessoas da igreja para fazer adepto, e São Domingos foi chamado a fundar as dominicanas para justamente fazer a proposta do Evangelho. E as primeiras irmãs que começaram com São Domingos foram mulheres dessa seita catar que deixaram a heresia para seguir Jesus com São Domingos no mosteiro feminino de clausura. E depois criou os homens e a vida apostólica. São Domingo que recebeu do Espírito Santo, como Santa Catarina de Sena, o dom da ciência, segundo São Tomás de Aquino, que significa o significado divino das coisas humanas. O que é um dom de ciência? De poder perceber nas coisas humanas as coisas divinas, nas coisas humanas. É interessante. E Santa Catarina de Sena recebia esse dom, justamente, como São Domingos. Ele tinha 3 livros, nunca se separava desses 3 livros. Carta do apóstolo Paulo, gostei. O Evangelho de Mateus, que é esse evangelho para os judeus, e evangelho bem humano de Mateus. E o terceiro livro, o livro da caridade, da divina caridade, que precisa a cada momento de ser lido, de ser vivido. Uma irmã que vai me ser desagradável, um irmão que não vai me olhar bem, e você vai pensar o livro da caridade para poder
reagir, porque senão você vai reagir de uma maneira carnal, sem o Evangelho. São Domingos, então, divulgou essas 15 dezenas, 150 salmos, Ave Maria. A visão de São Domingo, quando ele recebeu, página 458, a ouvert a devastação causada na França pela heresia dos albigenses, no sul da França. Albigenses são habitantes de uma cidade que se chama Albi, para caracterizar o lugar da heresia. Sem saber como trazer esses terríveis sectários de volta à fé, Domingos recorreu a Santa Mãe de Deus, Maria. Atendeu a sua oração, apareceu-lhe cercada por uma grande luz. Tem coragem, disse-lhe ela. Sabe bem que a salvação dos homens custou ao meu filho. Não, ele não quer que a obra da redenção se torne inútil. Portanto, tem coragem e grande confiança. O fruto do teu trabalho será abundante. O fruto do teu trabalho será abundante. Você pode anotar isso, né? Na fundação de Évora. O fruto do teu trabalho será abundante. A pena é abundante, mas o fruto será, com certeza, abundante também. O remédio para tantos males será meditar no mistério da vida, paixão, morte e glória de meu Filho único. O remédio, o que será o remédio? Não será de descansar, de dormir, de ir de férias, não sei o quê. O remédio será meditar os mistérios da vida, da paixão, da morte e da glória de meu Filho único. E acrescentar-lhes a saudação angélica, pelo qual foi anunciada a grande obra da redenção. Depois de ter ensinado Domingos a recitar o rosário, Maria disse-lhe novamente: esta é a devoção que deve ensinar ao povo por meio de tuas pregações, como uma prática muito querida por meu filho e por mim. É bonito. Uma prática muito... Os evangélicos que deveriam ler isso, hein? Os evangélicos que não entendem nada dessas coisas. A Virgem Maria que fala a São Domingos, essa prática é muito querida a meu filho e a mim mesmo. Meu Deus. Esta é a devoção que deve ensinar e como o meio mais poderoso de dissipar as heresias, extinguir os vícios. Você pode sublinhar esses 5 graças do rosário, né? No meio da página 458. O meio mais poderoso de dissipar as heresias, extinguir os vícios. Não tem vício aqui, não, tem ratos. Bom, mas tem vício também que precisa de extinguir. Propagar a virtude, desenvolver a virtude, implorar a misericórdia divina e obter a minha proteção. 5 graças, né, que devem ser recebidas na luta. Não é só uma questão de... Santa Teresa de Jesus dizia: a contemplação e a oração não tem nada a ver com a moleza. Não tem nada a ver. Precisa de alma firme, alma decidida, valente. Quero que não somente tu, mas todos que engraçaram na tua ordem sejam promotores perpétuos dessa maneira de rezar. Os fiéis obterão inúmeros benefícios com isso e me encontrarão sempre pronta para ajudá-los nas suas necessidades. Esse é o precioso dom que deixo-te a teus filhos. Eu recuperei esse escrito, você tem o artigo, nos Anais da Ordem dos Pregadores, dos Dominicanos, de 1627. Então, com certeza, São Domingos foi um grande promotor dessa graça da oração do Rosário. Depois dele, o Papa Leão XIII, século XIX, também, como dizemos, que dentro de suas encíclicas,
falou assim: São Domingos instituiu e propagou esta devoção por impulso e inspiração da Virgem Maria, como um instrumento de guerra eficacíssimo para combater os inimigos da fé. Com efeito, a seita herética dos albigens ora sorrateira, ora abertamente invadir numerosas regiões contra essa turba não tão perniciosa e arrogante. Já agora há pouco, o nada se podia contar com os auxílios humanos, quando o socorro veio manifestamente de Deus por meio do rosário de Maria. Quando não tem nada que pode ser um recurso humano, é tempo de pensar a oração do rosário. Assim, graças à Virgem, gloriosa e debeladora de todas as heresias, as forças dos ímpios foram abatidas e quebradas, e a fé de muitíssimo ficou salva e intacta. Depois, um outro santo, o Beato Alain da Rocha, século XV, fundou a Confraria do Rosário e divulgou também essa devoção. E também um grande Papa do Rosário, o Papa São Pio V, que foi dominicano, e que foi Papa na época da Batalha de Lepanto, na Grécia. E vamos ler essa história, porque é muito conhecida. Pio V, que escrevia em 1569, foi por iniciativa que uma Liga Europeia foi constituída em 1571 com o objetivo de deter o avanço turco-otomano. Os turco-otomanos podiam ganhar e chegar na Grécia, que na época controlava o país desde Constantinopla, na Grécia, a Turquia atual, até as proximidades do Ártico. Para implorar a proteção celestial, São Pio V ordenou um jubileu solene e com orações públicas, especialmente a oração do Rosário. A batalha decisiva ocorreu, nota bem essa data, 7 de outubro de 1571. Para nós, 7 de outubro de 2023, você sabe o que aconteceu na Terra Santa. Esse ataque que provocou a situação atual da guerra contra Israel, contra Gaza, contra o Hezbollah, o Hamas, que começou 7 de outubro com 1.200 pessoas que foram mortas, assassinadas com esse ataque do Hamas na Terra Santa. Bom. No Golfo de Lepanto, em 1571, próximo do Estreito de Corinto, os turcos foram derrotados, vários navios foram capturados e 2.000 escravos cristãos foram libertados. Apenas um terço da frota turca conseguiu escapar. Em agradecimento por essa vitória, São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, no 7 de outubro. Seguindo o registro, na martirologia no dia 7 de outubro, memória de Santa Maria da Vitória, que o soberano pontifício São Pio V ordenou que fosse renovada todos os anos por causa da notável vitória naval obtida nesse dia pelos cristãos sobre os turcos, graças à ajuda da Mãe de Deus. Então, 7 de outubro, eu acho que é essa data que fundamos a fundação do Canadá também. Ok, então depois os papas Gregório XIII, Clemente XI, Papa Leão XIII, tudo isso. Bom, ok, você tem essa. Capítulo número 4. Como viver concretamente a oração do Rosário. Jean Paul II dizia na exortação, Rosarium Virginis Mariae, consiste em meditar cada mistério de Cristo com base num compêndio do Evangelho.
é conveniente que depois de recordar a encarnação e a vida oculta de Cristo, mistério da alegria, e antes de se deter no sofrimento da paixão, mistério da dor, e no triunfo da ressurreição, mistério da glória, a meditação se concentra também sobre alguns momentos particulares significativos da vida pública, mistério de luz. Então, mistério gozoso, que significa a alegria cristã. Não devemos ficar tristes, mas guardar nossa alegria cristã na meditação dos mistérios gloriosos. Gozoso, desculpa. Caracteriza-se de facto pela alegria que irradia do acontecimento da encarnação. Isto é evidente desde a Anunciação, quando a saudação de Gabriel à Virgem de Nazaré se liga ao convite da alegria messiânica. Alegra-te, Maria. Para este anúncio, encaminha-se a história da salvação e até, de certo modo, a história do mundo. De facto, se o desígnio do Pai é recapitular em Cristo todas as coisas, então todo o universo, de algum modo, é alcançado pelo favor divino, com o qual o Pai se inclina sobre Maria para torná-la mãe do seu Filho. Por sua vez, toda a humanidade está como que incluída no fiat com ela, com que ela corresponde prontamente à vontade de Deus. Alegra-te. Nossa vida cristã deve ser num fundo de alegria, não num fundo de tristeza permanente, não, mas um fundo de alegria. Muitas coisas serão passageiras, muitas coisas vão passar, deixe passar os esgotos, deixe passar a água suja, deixe passar o que é passageiro, porque o fundo é santo, o fundo vai permanecer, o fundo é o essencial de tua vida, tua vocação, então alegra-te. Dizemos isso os casais outro dia, se alegrar, porque se um esposo que é triste, não vai alegrar a esposa que é triste não vai alegrar o esposo. Em cada uma das nossas vocações, devemos guardar essa parte de alegria. Eu me lembro de um amigo que descobriu a renovação carismática, Jean-Marie Bouteau, e um dia ele acolheu um casal que chegava lá em breve, na nossa cidade, como professor numa escola. E ele diz, aleluia! O casal não gostou porque eles foram nomeados nessa cidade, chegando numa grande cidade, não queria finalmente, não gostava dessa transferência, dessa nomeação. Ele recebia eles dizendo, aleluia! Mas ele tinha razão, finalmente. E essa alegria que deve ser nossa vitória. As coisas são passageiras e talvez o Senhor tenha um projeto muito importante através desse momento, através desse lugar. Talvez não gostamos de uma fundação em tal lugar que a comunidade me enviou, mas talvez Deus tenha um projeto muito belo, muito forte para ti, se você aceita essa passagem, essa transferência. Os mistérios luminosos, que concernam a vida pública, falamos. Ele que é a luz do mundo, expressão sacramental do mistério pascal, instituição da Eucaristia e todos os outros mistérios. Mistério doloroso, vamos avançar mais, mistério glorioso. Penúltimo capítulo, as implicações antropológicas do rosário. O que significa essa implicação antropológica da oração do rosário? São João Paulo II, 16 de outubro de 78, ele começou seu pontificado. Ele foi eleito em outubro de 78. Ele anunciou, desde o início, alguns dias depois, o rosário, que era a sua oração predileta. Talvez algum de vocês pode dizer a mesma coisa. Bom, ele foi eleito Papa 16 de outubro e ele anunciou isso no Angelo de 29 de outubro. Então, 13 dias depois.
Ele dizia o quê? Maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Simplicidade e profundidade dessa oração. Nesta oração, repetimos muitas vezes as palavras que a Virgem Maria ouviu ao arcanjo e à sua parente Isabel. Estas palavras associam-se à Igreja inteira. A simples oração do Rosário marca o ritmo da vida humana. Nos ajuda a entrar, a dimensão antropológica do Rosário nos ajuda a entrar no real, da vida encarnada. E também da vida de fé, na confiança na vida eterna e na glória que é para nós reservada. Quem contempla o Cristo percorrendo as etapas de sua vida não pode deixar de aprender dele a verdade sobre o homem. Rezando o rosário, você vai contemplando e meditando os mistérios do Cristo, vai aprender dele a verdade sobre o homem. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. É uma citação do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes número 22. O rosário ajuda a abrir a esta luz, seguindo o caminho de Cristo, no qual o caminho do homem é recapitulado, manifestado e redimido. O fiel põe-se diante da imagem do homem verdadeiro. É bonito, hein? Esse realismo de São João Paulo II. Nos ajuda também a depositar nossos fardos aos pés de Cristo. Muitas vezes não sabemos depositar e guardamos, e remoemos e guardamos sem depositar. Faz um ato de fé, te desliga desse pacote, né? Te desliga desse fardo, deposita aos pés da cruz. Não é teu esse pacote que foi assumido por Jesus na cruz, deposita isso, não guarda. Descarrega teu fardo em Deus e Ele cuidará de ti. Salmo 55. A metodologia encarnada da oração do Rosário é interessante. O Papa João Paulo II vai falar da repetição, que pode desanimar muitas pessoas. Essa questão da repetição que se torna como um motor, uma mecânica lá, repetitiva. Então, ele vai explicar isso, né, de uma maneira muito interessante. Uma coisa é clara, diz São João Paulo II. Se a repetição da Ave Maria se dirige diretamente a Maria, com ela e por ela, é para Jesus que, em última análise, vai o ato de amor. Então, a Virgem Maria não vai roubar nada, né? É a ela e com ela que rezamos, mas o nosso ato de fé e de amor vai até Jesus. Né? E ele explica depois a repetição. Se houvesse necessidade de um testemunho evangélico disto mesmo, não seria difícil encontrar-no no diálogo comovente de Cristo com Pedro depois da ressurreição. Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus vai usar da repetição 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? A beleza, sublinha João Paulo II, desta tríplice repetição. Não é que Deus precisa de nossas repetições, mas nós precisamos dessa repetição a fim de entrar no profundo do mistério, a fim de poder penetrar mais profundo. É nós que precisamos, não é Deus que precisa de nosso blá, 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 blá. Não, ele se cansa, como diz Isaías, né? do incenso, da gordura, das carnes imoladas, ele se cansa disso, quando é feito de uma maneira exterior. Mas ele abençoe quando é oferecida com amor, com fé, né? Com desejo de entrar mais profundamente na sua presença. O terço é um instrumento tradicional para recitar o rosário. É um instrumento, não é um amuleto ou objeto mágico, que seria uma adulteração radical do seu sentido e função. Nós devemos considerar que é um objeto
que tem um poder mágico, não tem nada a ver. É preciso estar ciente que o centro da gravidade do Ave Maria é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Página 466. O rosário deve ser vista como expressão daquele amor que não se cansa de voltar à pessoa amada. Você vai repetir porque você não se cansa de falar com ele, com ela, através da Virgem Maria. E por isso que você repite. Tu me ama? Sim, eu te amo, eu já te falei. Mas o esposo que ama realmente vai repetir, vai dizer, eu te amo, a sua esposa, reciprocamente. Senão a esposa vai dizer, sim, há 40 anos atrás você já me declarou, basta. Não é o amor. Então, essa oração repetitiva é ligada ao amor. De não se cansar, de amar, de perdoar, de recomeçar, de rezar de novo. E, finalmente, antes do último pequeno capítulo, falamos de quinta coisa importante, de fazer como Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, composição de lugar. Coloca-te na presença de Jesus com o mistério que é meditado, considerando o lugar onde se passa esse momento. A transfiguração, por exemplo, esse monte da transfiguração na Terra Santa, com os apóstolos, Pedro, Tiago e João, reza com essa consideração de lugar. E Santo Inácio de Loyola que aconselhava isso. Entra na composição do lugar. Segundo, a declaração deve ser seguida pela proclamação bíblica, dar fundamentação bíblica para dar uma maior profundidade à meditação. Não devemos esquecer do texto, do lugar e da palavra bíblica. Depois, a exortação recomenda um tempo de silêncio, após a leitura bíblica, para bem interiorizar a enunciação do mistério, a proclamação da palavra, precisa desse tempo de silêncio para fixar o olhar sobre o mistério contemplado, meditado. 4. A doxologia trinitária, que é sempre importante. O Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. E, enfim, a distribuição do tempo. Segunda-feira e sábado, mistério gozoso. Terça e sexta, mistério doloroso. Quarta e domingo, mistério glorioso. Quinta, mistério luminoso. Distribuição do tempo, como a liturgia. Santificação do tempo. Assim, o tempo é santificado. E, enfim, número 6, o rosário, uma corrente de oração. O Beato Bartolo Longo via também como uma cadeia que nos prende a Deus. Cadeia, sim, mas uma doce cadeia. Assim se apresenta sempre a relação com um Deus que é Pai, uma cadeia filial, que nos coloca em sintonia com Maria, a serva do Senhor. Uma oração que é profundamente filial com a Virgem Maria. E que o rosário torna o rosário um grande meio e vínculo de comunhão e de fraternidade em Cristo. A exortação apostólica do Papa São João Paulo II conclui com essa súplica do Beato Bartolo Longo, esse leigo italiano de Pompei, que diz, e vamos concluir com isso, o rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno,
Porto seguro do naufrágio geral, não te deixaremos nunca mais. Serás o nosso conforto na hora da agonia, seja para ti o último beijo da vida que se apaga, e a última palavra de nossos lábios há de ser o vosso nome suave, ó Rainha do Rosário de Pompeia, a nossa Mãe querida, o refúgio dos pecadores, ó soberana consoladora dos tristes, sede bendita em todo lado, hoje e sempre na terra e no céu. É bonita essa espécie de poesia, oração, consagração de Beato Bartolo Longo. Eu anotei também, se alguém de nós quer aprofundar a dimensão mariana, o relacionamento da fé com a Virgem Maria na sua própria devoção, trabalha Lumen Gentium, o capítulo 8, que comunica uma sadia teologia mariana para não somente viver uma devoção, mas realmente uma vida espiritual com a Virgem Maria e uma consagração de vida com a Virgem Maria, para não esquecer essa dimensão importante de nossa fé católica, a Virgem Maria que nos faz entrar em comunhão com a Igreja. Ela é a figura da Igreja. Então, tudo isso é muito importante. E São Francisco de Sales, eu vou concluir com ele, dizia, ele amava e recomendava muito a oração do Rosário. E, ao mesmo tempo, ele dizia, eu não vou me colocar em dificuldades para saber se Deus gosta mais que eu rezo o Rosário ou o ofício de Nossa Senhora, porque entre os dois não tem diferença, diz São Francisco de Sales, ele nos tranquiliza. Não precisa fazer com isso uma grande pesquisa. Precisa de ir à boa fé, livremente, o que é bom por cada um de nós. E não nos cansar nosso espírito e perder nosso tempo de nos colocar em perigo de inquietação, de escrúpulo e de superstição. Então, ele dedramatiza e relativiza, dizendo, bom, você prefere o ofício, você prefere a liturgia, você reza melhor com a palavra de Deus que do rosário ou do terço. Bom, precisa de viver com a boa fé. E não se importunar e fazer uma complicação que você não vai se salvar se você escolhe essa maneira de rezar mais que uma outra. Então, eu acho que cada um pode saber qual é o melhor meio para crescer na comunhão com Deus e com a Igreja.